Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado para juntos continuarmos a partilhar a palavra do Senhor. Hoje em 1 Coríntios, capítulo de número 15, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição. A ressurreição que é o grande assunto deste capítulo, porque o apóstolo Paulo, na forma como se posiciona, ele quer deixar bem claro que Cristo, o mesmo que morreu, ele também ressuscitou. E que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E olhamos que Paulo, a escrever para os irmãos, ele está a dizer que quer lembrar aos irmãos o evangelho que pregou para eles. E no versículo 3, Paulo está a dizer: pois eu vos entreguei, eu vos transmiti aquilo mesmo que do Senhor Jesus eu recebi. Ele fala que Jesus visitou os apóstolos, visitou Pedro, e ele em último também teve a aparição de Jesus Cristo, onde ele na verdade se pronuncia no versículo 8 como quem nasceu fora do tempo e se considera o menor dos apóstolos, que não merecia ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja. Então Paulo carregava consigo essa vergonha de ter estado entre aqueles que queriam destruir os próprios apóstolos. Mas uma coisa interessante no versículo 3 é que Paulo, sendo apóstolo, sendo responsável como pastor também, ele entregava para os irmãos apenas aquilo que recebia de Jesus. Infelizmente, hoje nós estamos a ter pastores, apóstolos, profetas que estão a entregar para a igreja coisas que não estão a receber de Deus. Recebem das suas visagens, dos seus medos, recebem das suas ansiedades e vão entregando para a igreja coisas que não ajudam a igreja a crescer. Ou seja, quando o líder para de ouvir Deus, deixa de entregar as coisas de Deus. E se deixa de entregar as coisas de Deus, ou entrega as coisas do homem, ou entrega as coisas de Satanás. E ali é que surge grande problema e grande destruição na igreja, que é o que estava a acontecer em 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, por causa de quê? Por causa da questão voltada para a ressurreição. Algumas pessoas estavam a trazer na igreja coisas que não fazem parte da ressurreição, coisas que não fazem parte da pura palavra de Deus pregada. E isso estava a causar distúrbios a nível da igreja, estava a causar problemas dentro da igreja, porque aceitar que diante da ressurreição ela é nula. Para nós, a ressurreição não existe, estaríamos a aceitar que Cristo não ressuscitou. Então Paulo pergunta: se Cristo não ressuscitou, então aonde é que repousa essa nossa fé? Aonde é que repousa a nossa esperança? É o que está no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, porque a nossa pregação existe por causa de Cristo ressurreto. Aquele que venceu a morte, venceu o pecado e nos anunciou a justiça de Deus. Por isso, a Bíblia está a dizer no versículo 19, o apóstolo está a perguntar, está a afirmar, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer que Cristo vivo morreu e ressuscitou. E a nossa esperança na vinda e no poder de Cristo não é somente agora neste tempo, mas no tempo futuro em que Ele novamente virá, tendo vindo já uma vez, novamente virá para nos levar para uma vida melhor, para nos unir com Ele na perfeição e na justiça de Deus. Então, a nossa esperança em Deus não repousa na ideia de Ele poder só se manifestar no tempo atual. Pelo contrário, repousa na ideia de que Deus se manifesta agora e vai se manifestar continuamente para a glória do seu santo nome. E olhamos que Paulo está a afirmar que nós recebemos, olha o versículo 21, nós recebemos a morte através de um homem, mas através de um também recebemos a ressurreição dos mortos.
Adão infelizmente pecou, Adão transgrediu contra Deus e por causa de Adão recebemos a injustiça, a morte e toda sorte de sofrimento. Mas graças a Deus que se o primeiro Adão falhou, através do segundo Adão nós temos paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Se no primeiro Adão temos morte, no segundo Adão nós somos vivificados com Cristo para a glória do seu santo nome. E segundo Adão é justamente o Senhor Jesus Cristo que veio corrigir as falhas e os erros do primeiro Adão. O primeiro Adão foi feito de natureza carnal. O segundo Adão é espiritual e incorruptível. Já que o primeiro Adão falhou, o segundo não poderia falhar. Caso contrário, eu não estaria falando para você agora e você não poderia me ouvir, porque simplesmente não existiria a humanidade. Deus preferiria manter-se apenas com os anjos no universo, porque estes conseguem ouvir a sua voz, conseguem obedecer, ao contrário dos homens, que quanto mais gratidão de Deus é manifestada a nós, mais decidimos pecar e transgredir contra sua lei. E a Bíblia está a dizer, no versículo 24, Paulo está a dizer que nós vamos ressuscitar com Cristo. Cada um de nós, os vivos e os mortos, estaremos diante de Deus e então o fim vai se manifestar quando Cristo entregar o reino para Deus. Ou seja, agora é Cristo que reina, nosso advogado, nosso amigo, o nosso sumo sacerdote. Mas Cristo está reinando para destruir todos os seus inimigos. Olha para o versículo 25. Cristo vai subjugar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Os inimigos de Cristo, Satanás e seus demônios, toda sorte de enfermidade, toda sorte de praga, toda sorte de maldição, toda sorte de limitação às capacidades humanas por causa do pecado. E o último inimigo a ser derrotado será a morte. Quer dizer que nós não experimentaremos a morte quando o fim então for consumado por Cristo Jesus. Por isso está escrito no versículo 27 que tudo está sujeitado debaixo dos seus pés, mas Deus não está sujeitado a Cristo. É o que Paulo está a esclarecer, que agora Cristo reina, mas depois Cristo, tendo consumado tudo, devolverá o reino ao Pai, para que assim como o Pai queria reinar com Adão para todo sempre, Ele vai reinar conosco numa vida repleta de paz e alegria no Espírito Santo, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora olhamos para o versículo 30. Paulo está a dizer que nós estamos a nos expor ao perigo. De dia e de noite, vocês acham que se não existisse a ressurreição, se Cristo não fosse ressurreto, nós estaríamos a correr esse risco de vida? No mínimo somos tolos, no mínimo não estamos bem da cabeça e não valorizamos a nossa vida. Olha o versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Era essa a consciência que estava a entrar no meio do povo de Coríntios, uma consciência leviana que não traz o respeito e o temor pela graça e pelo poder de Deus. Aquilo seria viver só, porque afinal, se não existe ressurreição, a morte é eterna, ou seja, quem morreu, morreu, então não há céu, não há inferno, não há paraíso, ou seja, não há Deus. Essa seria a verdade que eles estariam aceitando se corroborassem com tais afirmações a respeito da ressurreição. Por isso, de onde é que vinham tais afirmações? Tais afirmações vinham das más companhias, as quais o apóstolo fala no versículo 33, que as más companhias vão corromper os bons costumes. O apóstolo está a dizer, não se deixem enganar. Vocês querem ter má companhia ao vosso lado, querem conviver com descrentes e pessoas más, na ideia de que eles não vos venham a influenciar e que sejam vocês a influenciar eles. Paulo disse, isso não acontece dessa forma. É melhor vocês se afastarem das más companhias ou vocês serão corrompidos. É por isso que vocês estão a aceitar que não existe ressurreição, porque filosofias humanas e companhias desviantes. E olhamos que o apóstolo apela
como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está a apelar aos irmãos: parem de pecar, abandonem essas associações de pecado, abandonem filosofias humanas que não têm graça nenhuma de Deus e abracem a causa de Cristo, que é verdadeira. E de seguida o apóstolo fala do corpo da ressurreição. O apóstolo está a dizer que como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Então, o apóstolo está a dizer que nada que é semeado vai nascer se não morrer. Nada que é lançado à terra voltará a surgir se não morrer. Por isso, era necessário que Cristo morresse, para que uma vez morrendo, Ele tornasse a nascer, tornasse a ressuscitar. Meu irmão, isso aqui é de uma aplicação muito geral para os vários aspectos da vida. Repare que muitos de nós estamos a passar por momentos difíceis, momentos de tribulação, e às vezes a ideia que temos é de que Deus nos abandonou, ou no mínimo não está dando a mínima para a nossa situação. Mas o que acontece é que nós somos a semente de Deus, e Deus nos semeou para darmos muitos frutos, e devemos entender que se fomos semeados, nós morremos. Se queremos nascer de novo, não temos como nascer de novo senão através da morte. Por isso é que você, quando tiver a planificar algumas coisas para a tua vida, lembra que o primeiro estágio dos planos não são os sucessos, mas são as lutas, são as angústias, as dúvidas, os medos, enfim. Você não vai vencer isso se não morrer. Morrer significa vencer o medo, vencer a dúvida, a depressão, render-se a Deus, entregando o teu plano a Ele e pagar o preço. Morrer é doloroso, ser colocado debaixo da terra é doloroso. Você, quando está morto, não tem contato com a realidade. E muitas vezes, quando queremos alcançar sucesso na vida, é assim que funciona. Enquanto muitos estão a dormir, você está a trabalhar. Enquanto os outros estão a trabalhar, estão a começar a trabalhar agora, você já começou a trabalhar há muito tempo. Enquanto uns estão a rir, você está a chorar, porque é o tempo do sacrifício. O tempo do sacrifício é o tempo da morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra contigo e lembra-te, não há como aquilo que for semeado nascer ou brotar se antes não morrer. Por isso, aceite morrer, aceite sofrer, aceite pagar o preço, aceite viver uma vida de sacrifício, que certamente você será por Deus recompensado e a tua vida vai poder testemunhar isso. E o apóstolo está a falar da ressurreição do nosso corpo. O apóstolo está a falar que essa semente de fraqueza que existe em nós vai ressuscitar em poder. Olha para o versículo 42. Vem até ao versículo 48. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. O homem celestial é Cristo, e essa mesma imagem de Cristo será passada para nós. Estamos a crer numa visão de futuro real, ou seja, nossa vida não para por aqui. Há uma vida melhor que nós perseguimos, há uma vida melhor que nós queremos abraçar. Por isso cremos e temos fé no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo está a dizer o quê? É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, versículo 53, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, vai se cumprir o que está escrito aonde? Em Isaías 25:8, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte?
a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, qual é? A lei. Mas damos graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o último apelo do apóstolo: meus irmãos, permaneçam, mantenham firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, nós temos uma vida plena que nos aguarda, nós temos uma vida certa que nos aguarda. Não é uma questão de fantasia, é uma questão de realidade, e aqueles que crerem poderão viver uma vida plena no paraíso com Deus, mas quem não crê já está condenado. Um dia esse nosso corpo corruptível, cheio de doença, não vai mais ser alcançado pela doença nem pela morte. A nossa mente e os nossos corações, que são fracos, não mais serão atacados pela dúvida ou pela depressão, porque seremos transformados naquele corpo espiritual incorruptível, e assim teremos acesso àquilo que o primeiro Adão desperdiçou, muito mais em Cristo, na plena perfeição, através da sua ressurreição. Por isso, o capítulo 16, o apóstolo Paulo vai se despedir dos irmãos nessa primeira carta, e ele está a dizer o que no versículo 8: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. O apóstolo está a dizer: abriu-se uma oportunidade para mim em Éfeso, eu vou ficar aqui até o Pentecoste, porque há muitos adversários. Por que Paulo está a dizer que a porta é ampla? Porque quando a luta é constante, é porque vai ter resultado, é porque há alguma coisa boa a se esconder ali. Em poucas palavras, o apóstolo está a dizer: eu queria vir ter convosco, mas vou permanecer em Éfeso, porque tenho muitos adversários aqui, porque a minha janela de oportunidades aqui para alcançar é grande, então eu vou permanecer. Por isso, meu irmão, receba essa mensagem de permanência. Talvez você esteja cercado de muitos inimigos, talvez os desafios na tua vida atual, ou no teu projeto ou processo atual em que você está, sejam muitos. Então não desista, porque se há muitos adversários, é porque há um bom presente guardado, há uma boa vitória, há uma boa recompensa. Olha para o versículo 12, para o versículo 13, desculpa: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. É preciso coragem para levar o evangelho avante, é preciso coragem para manifestar a vontade de Deus, é preciso coragem para sonhar e determinação para realizar aquilo que em Deus nós sonhamos. E por isso é que Paulo está a dizer no versículo 22: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor, Paulo está a dizer o quê? Quem não tem coragem de ir na frente pelo Senhor, não ama o Senhor. Quem não está determinado a ir na frente pelo Senhor, não ama o Senhor. Quem deixa que as más companhias corrompam os seus bons costumes, não ama o Senhor. Por isso, meus irmãos, sejam fortes, tenham coragem, porque o que estamos a fazer haverá recompensa. Então guardem-se no Senhor e não se entreguem ao pecado. Esta é a mensagem de hoje para cada coração. Guarda-te no Senhor, guarda a tua fé, permaneça em Deus, que certamente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, com a grande recompensa da boa, perfeita e agradável vida que teremos junto do Pai para todo sempre. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.